Embargos de declaração, um importante recurso que nem sempre tem a finalidade de recurso, mas aqui vamos tratá-lo como algo importantíssimo. Importantíssimo para quê? Para aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Vamos colocar aqui também numa condição de que ele vai servir também para corrigir eventuais erros materiais. Entendeu? Vamos devagar. Perceba que a função precípua do embargo de declaração é justamente sanar vícios da decisão que eu quero ver corrigida. Não se trata de um recurso, portanto, que tenha a necessidade ou o objetivo, se assim melhor posso dizer, de reformar ou até mesmo anular a decisão. Embora, é claro e evidente, que o acolhimento desses embargos pelo magistrado possa sim, eventualmente, resultar na sua modificação. Mas, na verdade, o que eu busco realmente com ele é aclarar, sanar as suas contradições, omissões ou, eventualmente, erros materiais que, porventura, venham a aparecer. Bom, a partir desse contexto, eu preciso dizer que a previsão do recurso de embargos de declaração está lá no artigo 1022. E aqui surge a primeira regra especial, se é que assim posso dizer. Enquanto o Código de Processo estabelece como regra geral o prazo de 15 dias para a interposição de todos os recursos, os embargos de declaração, talvez por conta da sua finalidade, precípua de apenas melhorar as decisões e não necessariamente reformá-las, estabelece um prazo bastante exíguo, se assim posso dizer, de apenas 5 dias para a sua interposição. Então, a partir desse contexto, eu também preciso dizer que não tem a necessidade de se estabelecer aí o recolhimento de qualquer preparo ou custas recursais para o seu protocolo. Pelo contrário, ele também, assim como acontece com o agravo interno, está livre do recolhimento de tributos. Bom, qual seria então a real finalidade dos embargos de declaração? Eu posso iniciar aqui o contexto que é praticamente uma perspectiva natural do recurso. Vamos colocar da seguinte maneira: se eu tenho a finalidade do recurso de embargos de declaração de melhorar essas decisões judiciais, a primeira finalidade se encaixaria exatamente na perspectiva de corrigir eventuais defeitos do ato judicial, os quais podem comprometer a sua utilidade. Então, cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar qualquer contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material e, claro, nós vamos agora falar exatamente sobre cada um desses requisitos. De início, vamos falar sobre a primeira condição dos embargos: obscuridade. O que é algo obscuro? Bom, aqui, especificamente na perspectiva processual, é a falta de clareza do ato judicial. Você sabe muito bem que as decisões judiciais devem ser tais que permitam a quem as lê compreender o que ficou decidido, a decisão que foi tomada e, evidentemente, quais foram os fundamentos adotados pelo magistrado. Porém, há casos em que a decisão poderá ser ininteligível, incompreensível, até mesmo às vezes ambígua e capaz de despertar dúvida no leitor. Os embargos, portanto, servirão para que o juiz promova os esclarecimentos necessários, tornando compreensível aquilo que não era. Então eu preciso deixar claro qual é a obscuridade que eu estou levantando para que o magistrado possa fazer essa correção. A segunda hipótese diz respeito à contradição. O que é algo contraditório? Bom, basicamente, na perspectiva processual, é algo que falta coerência. Portanto, eu vou apontar, dentro do contexto decisório, a falta de coerência da decisão. E aí, para isso, eu posso me manifestar de várias maneiras. Bom, eu posso optar pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo da decisão, duas ou mais partes da fundamentação dessa decisão, ou entre esta e aquela. O juiz exprime, na mesma decisão, ideias que não são compatíveis, conciliáveis entre si. E, de certa forma, a contradição leva também à obscuridade, porque se algo é contraditório, também posso considerá-lo obscuro
porque está difícil de compreender. E o terceiro requisito nada mais é do que a omissão. E a omissão me parece ser o exemplo mais fácil de dar, que é algo que deixou de ser dito naquele pronunciamento judicial. Perceba, então, que haverá omissão se o juiz deixar de se pronunciar sobre um ponto que exigia sua manifestação. Aí você pode se perguntar, mas o juiz é obrigado a se manifestar sobre tudo? Sim, porém, a partir da perspectiva da persuasão racional, e desde que devidamente fundamentado, não necessariamente ele precisa esgotar todos os temas. Lembre, a decisão precisa estar fundamentada. Porém, em algumas situações, a decisão pode padecer de uma lacuna, uma falta. E claro, não constitui omissão a falta de pronunciamento sobre questões, por exemplo, irrelevantes ou que não tenha relação com o processo. É claro que o juiz é obrigado a examinar todos os pedidos formulados pelo autor. Justamente para isso existe a petição inicial. E pelo réu, caso porventura apresente uma reconvenção ou um pedido contraposto. Mas nem sempre precisará apreciar todos os fundamentos da inicial ou da defesa apresentada. A sentença, perceba, não será omissa se os fundamentos examinados pelo juiz forem suficientes, seja para o acolhimento, seja para a rejeição dos pedidos realizados na inicial pelo autor da demanda. Agora perceba, precisamos ainda avançar no artigo 1022, justamente porque lá consta um parágrafo único, que traz uma consideração importantíssima sobre essa perspectiva da omissão. Lá consta, considera a omissão a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das situações descritas no artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, atenção a essas questões. O artigo 1022 ainda traz como hipótese de cabimento a possibilidade da utilização dos embargos de declaração para a correção de erro material. Essa inovação foi trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, já que em 1973, quando criado o código então vigente, não trazia essa peculiaridade. Mas aqui é importante mencionar que o erro material pode ser corrigido a qualquer momento e de ofício pelo próprio magistrado, regra prevista lá no artigo 494, inciso 1º do novo Código de Processo Civil. Observe que podem ser considerados como tais os erros de cálculos, os erros de expressão, indicações equivocadas de nome das partes, do número do processo, do resultado, e os erros de fato, comprováveis de plano. São exemplos. O tribunal deixa de conhecer o recurso de apelação por intempestividade, portanto, fora de prazo. Porém, não observa que havia comprovação de um feriado forense na cidade em que foi apresentado o recurso. Outro exemplo seria a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por inércia do autor, quando ele tinha peticionado, tomando as providências necessárias para dar-lhe andamento, mas o cartório, por equívoco, não havia juntado aos autos a sua petição. Basta, então, demonstrar esses erros de fato para que a correção possa ser realizada por via de embargos de declaração. Bom, agora precisamos falar sobre os requisitos de admissibilidade. Basicamente, os embargos de declaração serão interpostos no prazo de 5 dias, por qualquer dos legitimados previstos no artigo 996 do Código de Processo Civil. E aí eu preciso contar esse prazo quando? A partir exatamente da data em que as partes são intimadas da decisão que precisa efetivamente dessa correção, desse melhoramento. Como já falei, não há recolhimento de preparo. A sua apresentação, a sua oposição, interrompe o prazo para a apresentação de outros recursos, tanto para quem os interpôs, como para os demais litigantes, ainda que o recurso não seja admitido. Então, imaginem só a seguinte situação. Eu tenho uma sentença que precisa ser melhorada, que precisa ser corrigida. Ao opor os embargos de declaração, o meu prazo para a interposição da apelação fica simplesmente interrompido, sendo retomado a partir do momento em que o meu recurso de embargos de declaração venha a ser julgado. Agora, cuidado! Se forem interpostos de má fé,
com o objetivo de procrastinar o processo, o embargante ficará sujeito à multa, que poderá ser fixada em até 2% do valor atualizado da causa, justamente para impedir aí o manejo inadequado desse recurso. Agora imagine a situação. Uma vez já multado, o embargante reitera o novo recurso. E aí sim, eu tenho uma condição absolutamente excepcional, onde o magistrado pode elevar essa multa de 2% a até 10% sobre o valor atualizado da causa e ainda condiciona a interposição de qualquer outro recurso ao recolhimento dessa multa, excetuados a Fazenda Pública e os beneficiários da Justiça Gratuita, que vão também acabar recolhendo ao final do processo. Perceba que não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores, aquele que fixou em 2% de multa e depois aumentou para 10%, houverem sido considerados protelatórios nos exatos termos do artigo 1026, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Perceba que o recurso é importantíssimo e extremamente necessário, mas se for usado de uma maneira ruim, de uma maneira perversa, a parte que estiver embargando será penalizada por isso. Vamos falar sobre o processamento dos embargos. Você deve estar se perguntando, como eu apresento esses embargos? Como é feita a oposição deles? Bom, a regra geral estabelece que os embargos devem ser opostos mediante petição escrita perante o juízo ou tribunal que prolatou a decisão. E aqui eu gostaria de abrir um pequeno parênteses. A regra estabelece que a petição deve ser escrita, mas há uma exceção prevista lá na Lei de Juizados Especiais em que permite ao embargante opor os seus embargos de declaração de maneira oral. Bom, fechado esses parênteses, é importante ainda destacar que o embargante deverá não só fundamentar os seus pedidos, mas também deverá indicar quais são os vícios que padecem a decisão que merece ser revista. Para isso, o julgador fará um juízo de admissibilidade. O que quer dizer isso? Ele vai observar se a petição escrita preenche todos os requisitos, justamente porque se não estiverem presentes, ele não conhecerá do recurso e a decisão recorrida será mantida. Agora, se o julgador conhecer do recurso, ele passará a julgar o mérito, dando-lhe ou negando-lhe provimento, conforme constate ou não a existência dos vícios apontados pelo embargante. Ao dar provimento aos embargos de declaração, o juiz, então, deve afastar todos os vícios de que a decisão padece. Se há contradição ou obscuridade, prestará os esclarecimentos necessários. E se há omissão, deverá saná-la, examinando o que não foi apreciado antes. Ou, se há erro material, deverá corrigi-los de imediato, se é que assim já não o fez de ofício. Não há óbice, por exemplo, a que contra a decisão prolatada nos embargos sejam opostos novos embargos de declaração, para apontar qualquer dos vícios mencionados pela lei. O único limite, como já vimos, é o do artigo 1026, parágrafo 4º, que traz exatamente a regra. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios, porque aí fica claro a má-fé do recorrente. Protocolado, então, os embargos, de acordo com o artigo 1023, parágrafo 2º, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo também de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então, perceba, fica dentro da seara de subjetividade do magistrado de mandar intimar a outra parte para apresentar suas contrarrazões. Se forem situações simples, fica desde logo dispensado. A avaliação, então, deve ser feita, em tese, pelo juiz, que intimará esse embargado para as contrarrazões, se o teor dos embargos for tal qual que o seu acolhimento possa resultar na alteração daquilo que foi decidido, garantindo assim a ampla defesa e o contraditório para a parte embargada. Então, apresentados os embargos e colhidas as contrarrazões, quando necessário, o juiz terá o prazo de 5 dias para julgá-los. Agora, quando os embargos de declaração forem opostos contra acórdão, a sua decisão também será e deverá ser colegiada. Agora, quando opostos contra a decisão monocrática do relator, serão decididos também
de maneira monocrática. Como visto, as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração são previstas e têm como objetivo principal a correção e não a reforma da decisão judicial, justamente para permitir uma melhor compreensão da decisão proferida, permitindo um manejo adequado dos demais recursos.